Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais um momento nosso com Deus, esse tempo que Deus tem nos possibilitado de estarmos juntos, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, tendo convicção que Deus está presente em nossas vidas, está perto comigo aqui, com você aí. Deus contempla a sinceridade do nosso coração, o desejo que nós temos de servi-lo, de agradá-lo, de proclamá-lo, de anunciá-lo, né? Eu quero começar hoje com o Salmo 19, porque hoje nós estaremos tratando de um tema específico, né? Salmo 19, a partir do versículo 1 até o versículo 4, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Amém, queridos? Esse é um salmo, essa parte especificamente, e o título é A Excelência da Criação e da Palavra de Deus. Vai dizer especificamente que nesse texto, quando diz os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, e mais lá no finalzinho quando diz, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até o confim do mundo, falando de Deus em relação à criação, para dizer que, lembrando inclusive de um dos pontos, né, da teologia wesleyana, um dos pontos lá do quadrilátero wesleyano, que é a criação, para dizer que nós entendemos que Deus se revela também por meio da criação. Deus se revela à humanidade, ao mundo por meio da criação. E esse texto confirma isso. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Hoje, para quem não sabe, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, e este tempo de oração e de ministração da palavra vai ser de acordo com esse tema. Vamos estar orando ao Senhor. Pai de amor, nós queremos neste momento pedir a bênção do Senhor para este tempo que teremos juntos, Senhor. Que o Senhor possa abençoar poderosamente as nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar poderosamente, Senhor Deus, a Tua palavra que será ministrada. Que seja de fato, Senhor Deus, uma palavra vinda diretamente do Teu trono, revelada aos nossos corações. E que possa encontrar essa palavra, essa semente, possa encontrar, Senhor Deus, uma terra fértil, Senhor, uma terra preparada, Senhor Deus, arada, Senhor Deus, disposta a acolher essa semente. Nós consagramos, Senhor Deus, as nossas vidas ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? É um momento muito especial que nós temos, né? De estarmos juntos no nome do Senhor. E de uma forma especial louvar ao Senhor por este espaço virtual, né? Hoje, por exemplo, eu até compartilhei aquele vídeo que a Eliana colocou no nosso grupo de WhatsApp lá, sobre o drama, né? Principalmente os profissionais da saúde, de não poder abraçar os filhos e tal. Realmente é um drama mesmo, essa ideia do ter comunhão, do amar a pessoa e não poder estar junto dela, né? Guardada as devidas proporções, esse também é o sentimento que nós temos uns para com os outros, né? Nós nos amamos enquanto igreja, queremos estar perto, queremos abraçar, e a Thalita ministrou isso de uma forma tão linda na quarta-feira, e não temos como, né, fazer isso, e por isso tem esse sentimento mesmo de saudade, essa questão emocional realmente é muito forte, está realmente difícil, né, esses dias. Mas enfim,
A palavra do Senhor a ser ministrada se encontra hoje em Romanos capítulo 8, do versículo 19 ao versículo 22. Romanos capítulo 8, do versículo 19 ao versículo 22. E é também um momento de você aí chamar a sua família para estar junto com você, né? Para que juntos possamos ouvir a palavra do Senhor. Romanos capítulo 8, do versículo 19 ao versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Amém, queridos? É um texto forte, muito forte, e que trata dessa temática hoje, o Dia Mundial do Meio Ambiente, e inicialmente pensando sobre esse tema, pensando sobre o meio ambiente, lembrando inclusive que o ano passado a Igreja Metodista trabalhou o tema Discípulas e Discípulos Caminhos da Missão Cuida do Meio Ambiente. Alguém pode pensar, alguém pode questionar, mas que perda de tempo é essa, né? Esse negócio, esses crentes ficam falando de meio ambiente, isso é coisa para os jornalistas, é coisa para os ambientalistas, isso é coisa para os cientistas, né, se preocuparem com isso, não é? Os crentes, né, os evangélicos, os servos de Deus, precisam se preocupar em pregar a palavra e pregar a salvação, enfim, de fato é também isso. Mas como a palavra de Deus ela é de uma riqueza quase que inexplicável, né? Como é possível algo que foi escrito há quase 2000 anos atrás, escrito para um público específico, para a igreja específica, neste caso aqui, o apóstolo Paulo, escrevendo uma carta para uma igreja lá, a igreja, os cristãos que se encontram em Roma. Como é possível, dentre os muitos temas tratados pelo apóstolo Paulo, nós encontrarmos um texto como esse, né? Um texto que é absolutamente atual, um texto que é absolutamente pertinente para a realidade que nós nos encontramos no que diz respeito à questão ambiental. Então, assim, a palavra de Deus tem essa riqueza, essa capacidade, sabe, de se renovar e de ser resposta, né? Por mais que o tema seja atual, seja moderno, seja pós-moderno, por mais que tenhamos uma cultura completamente diferente da cultura que foi escrita, os originais do texto bíblico, ainda assim, esse texto bíblico continua sendo respostas para a realidade que nós vivemos, na nossa cultura, na nossa realidade, para os problemas que nós enfrentamos. É uma riqueza, por isso que nós entendemos que esse livro tem um negócio muito diferente, né? Que é a palavra, porque nós entendemos que ele é a palavra de Deus. E quando nós lemos essa palavra, nós lemos esse livro, nós entendemos que temos uma grande possibilidade de fato ouvirmos a voz de Deus, sermos orientados pelo próprio Deus. Então é muito lindo e é muito interessante que mesmo essa questão ambiental, que parece tão atual, tão típica, por exemplo, do século XXI, da nossa realidade atual, nós encontramos respostas para essas questões na palavra de Deus, aquilo que foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Só a palavra de Deus tem essa capacidade.
tem esse poder de ser resposta para questões tão atuais, de apresentar respostas para questões tão atuais, de apresentar reflexões para questões tão atuais. E aqui não é diferente neste texto. Então, sim, se está na palavra de Deus e se é algo que nos afeta, porque nós, enquanto servos de Deus, somos servos de Deus, mas também somos cidadãos. Nós vivemos no mundo. Não vivemos numa bolha, não vivemos num monastério, não vivemos em um outro planeta. Nós vivemos neste mundo. Estamos em contato com as pessoas, sofremos as mesmas mazelas, as mesmas dificuldades, as mesmas situações de qualquer outro cidadão, de qualquer outra pessoa. Então, as bênçãos que acontecem numa sociedade, os servos de Deus também aproveitam essas bênçãos. E os problemas, as dificuldades que acontecem na sociedade, os servos de Deus que moram, que estão em contato com aquela sociedade, esses servos de Deus também sofrem com os mesmos problemas. E onde nós, servos de Deus, vamos encontrar resposta, refúgio? Na palavra. E por isso, sim, é tempo também de nós refletirmos sobre essa questão ambiental. E a palavra do Senhor tem essa resposta. Dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Amém, queridos? E o texto nos fala uma coisa assim, muito interessante no versículo 20, quando diz: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Isso especialmente diz diretamente respeito ao ser humano. Porque se nós formos lembrar que lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 28, logo depois, e tem o relato da criação de Deus, e Deus cria o ser humano e diz que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, um ser diferente de qualquer outra criatura criada por Deus, era o ser humano. E depois que Deus fez esse ser, a sua imagem e semelhança, aí então a palavra de Deus em Gênesis 1, 28 diz: como mandamento de Deus para o ser humano, sejam fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. E mais, continua dizendo: dominai sobre os peixes, sobre as aves e sobre todos os animais. O que isso quer dizer? Que é sim dever do ser humano, dever do homem, no sentido do homem e da mulher, do ser humano, é dever da humanidade, cuidar da criação. Foi uma tarefa atribuída por Deus ao ser humano. Não estou falando somente do servo de Deus, não, do ser humano em geral, de cuidar do planeta. Porque o texto de Gênesis 1, 28 fala que é um mandamento. O Senhor orientou esse ser humano a sujeitar e a dominar, e especialmente não com propósito somente de ser algo para aproveitar, mas tem um sentido muito mais de cuidar, de preservar, de proteger. Então, sim, diz respeito a nós essa questão ambiental, porque nós somos seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. E a orientação que Deus deu desde sempre ao ser humano é que cuidemos da criação, cuidemos do meio ambiente. Ocorre, queridos, que como o texto diz, a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, não por culpa da própria criação, mas por causa daquele que a sujeitou, ou seja, por causa da vaidade do ser humano. Entenda aí vaidade, o desejo de querer ser mais, de querer ser melhor, a competição de querer ter muito, de querer ter mais. Isso tudo foi fazendo com que o ser humano deixasse de assumir a responsabilidade que Deus deu a ele, de cuidar do meio ambiente, de cuidar da criação, né? Por causa da vaidade do ser humano. Continua, querido, o texto então dizendo, por causa disso, no versículo 22, toda a criação geme e suporta angústia. Olha que coisa interessante. Toda a criação geme.
E o gemer aqui sim traz a ideia de dor, traz a ideia de sofrimento e suporta a angústia, ou seja, a tristeza da criação de Deus. E aí nós vemos a realidade que nos cerca, especialmente nos dias atuais, século XXI. Ganância, a corrupção, a falta de visão, a falta de conscientização do ser humano, dos governantes em geral, mas do ser humano em geral, né? Nós vemos a realidade de queimadas, de desmatamento, de assoreamento dos rios, de poluição de todas as formas, poluição do solo, poluição da água, poluição do ar, da atmosfera, a extinção de muitos animais, né? Isso tudo por quê? Às vezes por pura vaidade, por pura competição, né? É um absurdo, por exemplo, saber que o elefante esteve quase à beira da extinção porque simplesmente homens matavam, caçavam para poder ter aquele marfim, né? Que diz, né? Que é uma parte lá. É um absurdo as baleias quase serem extintas tão somente porque o ser humano caçavam elas, né, de uma forma assim impiedosa, né, de uma forma incrível. Enfim, por causa da vaidade, por causa da palavra que o Senhor nos diz desta forma. E vamos lembrar também, por causa disso tudo, por causa do desmatamento, por causa das queimadas, aí vem uma questão ainda pior, que são as mudanças climáticas, né, a degradação do solo, né? E, enfim, são muitas situações, né? Em que a ocupação desordenada da terra, no sentido de só ter, por exemplo, monoculturas nas grandes fazendas, né? De ter plantação de eucalipto, como nós vemos aí, e coisas assim. Cidades, né? Cidades ocupadas sem nenhum planejamento, né, ambiental, e aí vem chuva e vem temporais da forma que é, e a situação é essa. A natureza, como o texto fala aqui, a criação geme e suporta angústias. Essa é a realidade que se encontra no versículo 22. Interessantíssimo esse negócio, né? Porque Paulo escreve isso, gente, lá meados do século I, há quase 2000 anos atrás. E que tema atual! Eu fico às vezes impressionado com a capacidade que a Bíblia tem de se atualizar de acordo com a realidade que o ser humano vive, né? Mas enfim, a palavra do Senhor, no entanto, diz no versículo 19. Então assim, só para a gente seguir essa sequência, a sequência lógica da ministração da palavra. A criação está sujeita à vaidade do ser humano, né? Deus deu a capacidade, o poder, o mandamento, a orientação ao ser humano para que ele cuide. Mas por causa da vaidade do ser humano, a criação geme e suporta angústias, né? Mas aí vem o versículo 19, que diz o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Percebam aqui, queridos, que quem são esses filhos de Deus? Se existe alguma possibilidade de que essa coisa mude, se transforme, é exatamente por meio dos filhos de Deus. Quem são esses filhos de Deus? Os filhos de Deus são, inicialmente, de acordo com João, capítulo 1, versículo 12, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Os filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus Cristo, que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, que creem no nome de Jesus Cristo. Ou seja, os filhos de Deus é este povo que está na igreja. É o povo de Deus. Os que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. É este povo. Ocorre, queridos, que às vezes
Esse povo que está nas igrejas, nos templos, acham que a única função dos filhos de Deus, como servos de Deus, a única missão é ir para o templo, é estar com a sua mãozinha levantada no momento de adoração, é ouvir a orientação por meio de uma pregação vinda do púlpito e acabou a sua responsabilidade. Acho que é só isso. Se encontram no templo uma vez por semana e tá bom. Só que o texto diz que a criação aguarda com expectativa, uma expectativa ardente. A criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Olha que coisa interessante. Porque se existe alguma possibilidade dessa situação mudar, não vai ser simplesmente por meio dos políticos, por meio dos governantes, por meio de ideologias políticas, porque sempre vai estar sujeito a esse negócio que falou lá na frente, vaidade. E se você for olhar também no versículo 21, vai falar sobre que a criação precisa se libertar do cativeiro da corrupção. Olha que coisa incrível. Então fala de vaidade, fala de corrupção. É a realidade do ser humano. Então se existe alguma possibilidade disso de fato mudar, da criação de fato ser cuidada, de acordo com esse texto nós vemos que existe uma responsabilidade dos filhos de Deus, do povo de Deus, que não pode ter só como responsabilidade se reunir nos templos, porque tem compromisso ético e moral com a humanidade inteira, porque tem um compromisso com Deus de cuidar da sua criação. Não é somente cuidar do espiritual, não é somente cuidar da parte da salvação, da parte comunitária da igreja local, é mais do que isso. Temos responsabilidades e, de acordo com esse texto, a criação aguarda com a expectativa ardente a manifestação dos filhos de Deus. Amém, queridos? E isso, nós precisamos pensar sobre isso. É certo que estamos no meio de uma pandemia. É certo que dentro dessa criação está também o ser humano. Não é? Mas não somente só o ser humano, mas também está o ser humano. Então sim, os filhos de Deus precisam também se preocupar e cuidar do ser humano, da vida, da saúde do ser humano, mais especialmente da vida espiritual, da salvação em Jesus Cristo precisa também. Mas precisamos abranger, ampliar esse conceito de criação também para essa questão do meio ambiente e para o planeta inteiro. Porque a criação está gemendo, a criação está suportando angústias. A criação está sofrendo com a vaidade e com a corrupção do ser humano. E os filhos de Deus precisam se preocupar com isso. Amém, queridos? Como nós podemos fazer isso de uma forma que não deixemos de assumir nossas outras responsabilidades? É um tema bastante interessante. Nós, enquanto igreja, e que bom que, por exemplo, fazemos parte de uma igreja, a Igreja Metodista, que se preocupa mais do que a média da maioria das outras igrejas com essa questão ambiental, né? O John Wesley, inclusive, o fundador da Igreja Metodista, foi um dos pioneiros de tocar neste tema, dessa questão da criação, questão do meio ambiente, isso lá no século XVIII, né? Então, de fato, temos uma herança social e precisamos sim nos preocupar com isso também. Bem, de uma forma mais macro, podemos dizer assim, podemos cuidar da criação e nos preocupar e nos envolver, por exemplo, em apoiar políticas públicas que defendam o meio ambiente. Seja elas de que governo for,
nossas ideologias políticas, nossas preferências políticas, nossos políticos de estimação não podem estar acima da nossa responsabilidade cristã de cuidar do meio ambiente. Amém, queridos? Então, seja de que partido for, que governante for, se tiver ali uma política pública voltada para o cuidado do meio ambiente, nós, como servos de Deus, temos a obrigação cristã de apoiar. Como também nos envolver em movimentos sociais que combatem toda essa questão aí do meio ambiente. E porque muitas vezes os filhos de Deus estão calados, estão aí enclausurados dentro dos seus templos, o que está acontecendo? Né? O que a Bíblia fala? Né? Se nós calarmos, as pedras clamarão. Né? Aí nós vemos, por exemplo, aquela adolescente, se eu não me engano, de 15 anos, né? Greta Thunberg, que está fazendo um papel que muitas vezes é os filhos de Deus, de defender, de se preocupar, de se envolver com essa temática tão importante. Amém, queridos? Como também, de uma forma mais pessoal, precisamos orar e orar muito, clamar ao Senhor, incluir, né? Nessa semana nós lemos o texto bíblico, pregamos sobre por essa causa me coloco de joelhos, Paulo falando que tinha que orar pela igreja. Temos que incluir mais um tema aí, mais uma causa que temos que nos colocar de joelhos, essa questão do meio ambiente, né? A oração, a questão dos estudos sobre esse tema, ministrações da palavra sobre esse tema de uma forma específica, e questões ainda mais pessoais, domésticas mesmo, no nosso dia a dia lá em casa, como por exemplo economizar água, desligar a torneira, economizar energia, separar o lixo, material reciclável, reutilizável, enfim, acima de tudo sendo exemplo, né? Sendo exemplo para as outras pessoas, especialmente para as crianças que estão de olho como nós tratamos todas as questões, não é? Mesmo porque às vezes elas estudam isso na escola, e às vezes estudam certo na escola e chegam em casa, às vezes vê o pai e a mãe fazendo um negócio completamente diferente, e às vezes pai e mãe que deveriam, por causa da palavra do Senhor, primeiramente também se preocupar com o meio ambiente, porque é filho de Deus, filha de Deus. Enfim, querido, para terminar, a palavra de Deus, Paulo diz que na esperança, versículo 21, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, essa é a nossa esperança no que diz respeito ao meio ambiente. Nós cremos que é possível que a criação seja libertada, seja liberta desse cativeiro da corrupção, né? Eu fico impressionado com a atualidade dessa expressão, né? A criação está presa pelo cativeiro, oprimida pelo cativeiro da corrupção, né? E isso tem a ver com ganância, com amor exagerado ao dinheiro, né? Nossa esperança é essa, mas é uma esperança que precisa ser acompanhada de ação no que diz respeito à oração e ação no que diz respeito às práticas pessoais e às práticas sociais e às práticas comunitárias no que diz respeito à nossa igreja. Amém, querido? É um tema, confesso, né? Concordo que é diferente, né? Desses que nós temos ministrado todos os dias, né? Ou praticamente todos os dias, com respeito à pandemia e tal. Nós fugimos um pouquinho desse tema, não esquecemos nada disso, né? Ontem foi mais de 1.000 mortos, mais uma vez, uma tristeza profunda, né? Problema seríssimo. Precisamos orar, clamar ao Senhor, cobrar dos nossos governantes uma postura que esteja coerente para poder cuidar
da saúde da população, principalmente dos mais pobres, mas nós precisamos também ver ao nosso redor que existe uma questão ambiental que é séria, que nos atinge, vai atingir mais ainda, principalmente as gerações futuras, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Se achamos que estamos sofrendo, infelizmente, se algo não acontecer, se não houver mudanças drásticas, as nossas gerações vão sofrer muito mais. Fica essa palavra para o seu coração, receba essa palavra, uma palavra de alerta, de que é possível que nós, como servos de Deus, façamos mais do que nós estamos fazendo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós queremos te louvar por esta palavra, Senhor. E mais uma vez eu fico admirado, Senhor Deus, da riqueza da tua palavra, da amplitude da tua palavra, Senhor Deus, que trata de temas tão diversos, Pai, como, por exemplo, é o tema do meio ambiente, da criação, conforme nós ouvimos hoje. Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome e declaramos, Senhor Deus, a nossa fé, a nossa esperança de que é possível que essa situação ambiental seja mudada, Senhor. Para isso, clamamos a Ti. Usa, Pai, os teus filhos, os filhos de Deus, nas mais diferentes igrejas, nas mais diferentes denominações. Usa, Senhor, os filhos, teus filhos. Desperte as igrejas para essa temática tão importante. E nos conscientize, Senhor, para que, de alguma forma, a nossa parte nós começamos a fazer também. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos à nossa sessão de abraços, conforme nós temos feito sempre aqui, né? Um abraço forte para o Paulo Barbosa, para a Sheila, para a Natália Santana, para a Idalice, para o Genivaldo, para a Carmen, para a Giovana, para a Eliana, para a Sônia, para a Adriana. Um abraço para a Miriam, para a Creuza, para o Alexandre Bianchi, para a Maria Luísa, para a Leni, para o Alexandre, para o Fábio, para a Tereza, para a Thalita, para a Simone, para a Marlene Fernandes. Um abraço, viu, Marlene? Deus abençoe sua vida. Um abraço para a Alba, para o Obedias, para a Glória, para a Filhinha, para a Natália, para o Pedro, para a Graciele, para o Manel. Um abraço para a Albina, para a Alessi, para a Rosângela, para o Naldo. Um abraço para a Leodite, para o José Carlos, ou seja, todos estes que estão ao vivo conosco. Muito obrigado pela sua companhia e que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Também um abraço para aqueles que vão acessar o vídeo depois. Sei que esse vídeo depois fica acessível nas nossas redes sociais e muitas pessoas, né, têm acesso a eles depois. Então, louvo ao Senhor por cada um deles. Tá bom? Vamos aos nossos pedidos de oração. Alba pede oração pela Karina. Pastor Enoque me ligou hoje contando uma bênção, né? A Beth, filha do pastor Enoque, já voltou para o trabalho. Então, de fato, já foi declarada curada. É uma das milhares de pessoas que foram curadas da Covid. Então, quero louvar ao Senhor pela vida da Beth, filha do pastor Enoque, né? Vamos orar pelas nossas igrejas, Jardim Carapina, pela nossa igreja de Goiabeiras. Vamos orar, enfim, por todos os nossos pedidos de oração. Feche os seus olhos. Pai de amor, nós queremos te louvar, Senhor Deus, pela tua presença em nosso meio, Senhor Deus. Te louvar, Senhor Deus, pela tua palavra que foi ministrada, foi revelada a nós mais uma vez a tua vontade, Senhor. E pedimos, abençoa, Senhor Deus, cada pedido de oração que tem chegado a nós. Clamamos pela Karina, Senhor Deus, repreenda, Senhor Deus, todo mal. Clamamos pela vida de Valdiceia, Senhor Deus. Clamamos ao Senhor, Pai querido, pela Sueli, Senhor Deus. Clamamos a Ti, Senhor Deus, pela Natália Santana, Senhor Deus, pela vida da Beth, Senhor Deus da Glória. Nós te pedimos, Pai, abençoa cada um deles, Pai, para a glória do Teu santo nome. Clamamos a Ti também pelos nossos governantes, clamamos a Ti, Senhor, pelos cientistas, clamamos a Ti por estes que estão, Pai querido, acometidos, Pai querido, dessa enfermidade terrível.
muitos estão nas UTIs, Senhor Deus. Clamamos a Ti, Pai, cura-os, Pai, para a glória do Teu santo nome. Pedimos também a bênção do Senhor para os profissionais da saúde, Senhor Deus, para os outros profissionais, Senhor Deus, que estão trabalhando dia após dia, Senhor Deus, pelo comércio, pela economia, pelos comerciantes, pelos empresários, pelos moradores de rua. Senhor Deus, nós clamamos a Ti, abençoa, Pai, o Teu povo. Nós oramos, Pai, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Antes de encerrar, quero mais uma vez lembrar do nosso compromisso amanhã às 20 horas, 8 horas da noite. Quero convidar a você a estar participando conosco, convidando outras pessoas também para estar participando conosco, ao mesmo tempo compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Lembrando que no domingo, pela manhã às 9 horas, nós temos nossa escola dominical, ministrada pelos Alexandres, né? E à noite, às 19 horas, teremos um culto sempre muito especial, que é o culto da ministração da ceia do Senhor. E você deve estar preparando a sua ceia antecipadamente, os elementos da ceia, né? Antecipadamente, né? O pão, o suco, para que juntos possamos participar da ceia. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.